Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico. Eu vou mostrar aqui alguns sinais que sua igreja pode ser uma seita, uma falsa religião. Neste vídeo eu vou mostrar alguns sinais ou evidências para você identificar uma falsa religião para não cair na armadilha dos falsos profetas. E se você gostar, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Vamos lá então, eu vou mostrar pelo menos dois motivos. O primeiro, criam doutrinas em cima de revelações extra-bíblicas. São as religiões exclusivistas, que têm ensinos que só tem lá, por isso se julgam a verdadeira. O exclusivismo é uma das características de uma seita, de uma falsa religião. Podemos tomar como exemplo as testemunhas de Jeová e a Igreja Adventista. A Igreja Adventista, suas doutrinas foram criadas através de profecias e visões que não existem na Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui. O juízo investigativo e a guarda do sábado como meio de salvação. Foi através de profecias e visões que estas duas doutrinas foram oficializadas, e inventadas no Adventismo. O juízo investigativo foi criado numa visão de Irã Edson, apelidado de Irã Edson do Milharal, onde no Milharal ele teve uma visão que em 22 de outubro de 1844 ele viu Jesus sair do lugar santo e ir para o Santíssimo. E está lá até hoje revirando papéis para ver quem vai ser salvo e quem não vai. Então, para o Adventismo, mesmo depois da morte, a pessoa não tem certeza da salvação. Esta foi uma visão para remendar o cálculo de Guilherme Miller. Ele fez um cálculo que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Como ele não voltou, Irã Edson lançou essa visão, que eu nem sei se foi inventado ou não, ou se foi um espírito ruim que fez isso, dizendo que Jesus mudou de compartimento em 22 de outubro de 1844, e Ellen White confirmou e aceitou. Agora vamos ver o que não tem cabimento bíblico. Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele se assentou à direita de Deus. Para o Adventismo, em 1844, ele deixou o Pai sentado sozinho à direita e foi sentar em outro compartimento. Para acreditar nisso, tem que ser muito mal informado teologicamente. Jesus saiu do santo e foi para o Santíssimo. E o Deus Pai estava no santo, porque Jesus, quando ele subiu, ele sentou à direita de Deus. O Deus Pai estava no santo, um lugar inferior do tabernáculo. Quando Jesus, o sacrifício perfeito, foi sacrificado, ao invés de ir para o Santíssimo, ele foi para o santo, onde Deus Pai já estava lá. Jesus ficou lá por 1844 anos e depois foi para o Santíssimo e deixou o Pai sozinho num lugar inferior. Ao menos que Deus pegou a cadeira dele e foi lá sentar ao lado de Jesus. Agora, você que é adventista, se você acredita nisso, só por causa da visão de Irã Edson,
Pelo amor de Deus, filho, hein? Limpa teus olhos com o colírio que você precisa, colírios da fé. Algumas seitas creem que Deus deu revelações exclusivamente a elas. Por isso se julgam verdadeiras. E também tem aquelas que têm ensinos exclusivos deles, como Testemunhas de Jeová, catolicismo, mormons. Elas se julgam que para ser salvo tem que crer em seus ensinamentos exclusivistas ou suas profecias que seus líderes tiveram. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, eles têm o corpo governante, que são alguns homens que ficam em Nova York, e é o único canal de comunicação entre Deus e o homem. E eles dizem que por mais que leiam a Bíblia, sem o corpo governante jamais avançará na estrada da vida. Pena que o corpo governante mudou de ensino mais de 300 vezes e datou a volta de Jesus por pelo menos 3 vezes e errou. Outro sinal é que dão mais valor aos sinais do que à palavra. São igrejas movidas a sinais, como cair do espírito, unção do riso e mais um monte de coisa. Os falsos profetas é identificado pelos seus frutos e não pelos sinais. Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis, porque sinais o diabo também faz. Os falsos profetas produzem seguidores que, influenciados por eles, buscam mais as experiências espirituais do que a palavra de Deus. Seus ensinos são ligados a tradições de homens e movimentos religiosos. As experiências espirituais são a sua autoridade final. Ainda que não exista base bíblica para certas manifestações, mas eles creem a si mesmo. A identificação da igreja deles é focada em seus milagres e manifestações como curas, ou supostas curas, expulsão de demônios, unção, como cair no espírito e outras, e não a palavra. Referente à salvação, Deus não leva em conta a obra em si, mas a intenção da obra. Conforme Jesus disse, muitos que pregam e realizam milagres não serão salvos, porque a intenção deles é outra, principalmente financeira. Jesus vai dizer, não vos conheço. Devemos nos apegar à palavra de Deus e não considerar o sucesso de pastores, bispos e apóstolos como forma de avaliação como homens de Deus somente por causa de supostos milagres e experiências espirituais. 1 João 4, verso 1 diz, não creais em todo espírito, mas provai se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A Bíblia diz para pôr à prova tudo o que você vê. Que espírito é esse? Não devemos crer em todo o espírito, mas devemos provar se está em conformidade com a Bíblia, porque sinais o diabo também faz. Devemos avaliar toda a igreja, bem como todo pastor ou líder que seja inspirado por algum espírito. Se sua mensagem ou doutrina está em conformidade com a Bíblia, caso contrário, ele é um falso profeta e não devemos levar em conta as experiências espirituais de sua igreja, como curas, expulsão de demônios, a aparência de unção e outras. Em Mateus 7, 21 ao 23, que já é bem conhecido, Jesus diz, nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui inclui tanto falsos profetas que faziam sinais que não veio de Deus, como também pessoas que foram usadas por Deus apenas para cumprimento de propósitos, mas não eram salvas, não tinham comunhão com Deus. Apenas para cumprimento de propósitos. Deus, para cumprimento de propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa. Veja em Números 24, verso 2, Balaão lançou uma profecia. É a profecia da estrela que guiou os magos que foram visitar Jesus quando ele nasceu. O Espírito do Senhor veio sobre Balaão, não confirmando ele como profeta, apenas para cumprimento de propósitos. Balaão já estava caído faz tempo. Em Isaías 45, lá diz que Deus usou Ciro para libertar Israel do cativeiro. Ciro não era servo de Deus, mas Deus o escolheu para libertar Israel do cativeiro. Ciro não era servo de Deus, mas Deus disse: meu ungido. Ele foi capacitado por Deus para uma missão, mesmo sem ser salvo. É muito complexo, mas dá para ter uma noção do que é uma igreja verdadeira ou não. Devemos crer na suficiência e na inerrância das Escrituras. Só a palavra é suficiente e mais nada. Só a Bíblia. Sola Escritura. Eu acredito em dons espirituais, como revelação, visão, profecias, mas nem tudo por aí é de Deus, não. Tem que ter fundamento bíblico. Senão deve ser rejeitado. É isso aí. Se gostou, dá um clique em gostei, que não custa nada para ninguém. E se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.